Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Academia BAI, uma academia cheia de vida e agora em sua casa. Chamo-me Michael Cortez e sou estudante de Contabilidade e Finanças no ISAF e hoje vou falar sobre Ada o Ardor, uma obra de Vladimir Nabokov, que também escreveu Lolita, que é simplesmente dizendo a obra que o tirou do anonimato e que quebra estigmas e nos faz questionar sobre muitas coisas na vida. Outros autores como Leo Tolstói, Fyodor Dostoevsky também são autores da minha vida e de certa forma estão interligados. Por exemplo, nesta obra mesmo, Ada o Ardor, há muitas instâncias de intertextualidade e alusões à obra de Leo Tolstói, Anna Karenina, que é uma obra que também foi coberta pela doutora Fátima Sampaio Fernandes e recomendo muito assistir. Portanto, vamos falar um bocado sobre quem foi Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov nasceu em 1889 na Rússia, isso em São Petersburgo, e tal como Leo Tolstói, Vladimir nasceu numa família aristocrata. E na época era comum ou normal as famílias da classe nobre trazerem pessoas do estrangeiro ou pessoas de fora para partilharem a sua cultura com a família. E sendo assim, Vladimir Nabokov desde cedo foi exposto a idiomas estrangeiros. Mesmo antes de falar e escrever o russo, ele teve uma professora francesa e teve uma ama inglesa. E após a Revolução Russa, isso em 1919, a família moveu para a Inglaterra, onde ele estudou em Cambridge a literatura francesa e russa. E ainda adolescente, e com a ajuda de um professor, ele publicou a sua primeira obra, que era uma coletânea de 68 poemas. Na verdade, Vladimir Nabokov esteve por todo lado. Ele esteve na França, esteve na Alemanha, esteve nos Estados Unidos, onde adquiriu residência ou cidadania, e por fim na Rússia, onde ele infelizmente morreu de uma doença infecciosa respiratória, isso quando ele tinha 78 anos, em 1977. Esta obra final de Vladimir Nabokov, e acho importante frisar isso porque a abordagem de Nabokov neste livro é um pouco diferente dos outros livros. Ele tende a ser um pouco mais direto, mas nesse livro nem tanto, e já vou explicar o porquê, mas por enquanto vou fazer um resumo da história. Então, essencialmente a história gira em torno da família Vin, né? Na casa do Urmanov, a família do Urmanov, nascem duas meninas, duas irmãs gêmeas, Aqua e Marina. A Aqua, no desenrolar da história, casa um banqueiro chamado Walter Vin, e o fruto deste casamento é um rapaz, Ivan Vin. Porém, infelizmente, a Aqua acaba por desenvolver alguns problemas mentais muito sérios que levam ao seu suicídio. E, por outro lado, a Marina casa com o primo do mesmo banqueiro, que por coincidência também chama-se Walter Vin, e o fruto do matrimônio deles são duas meninas, a Ada e a Lucette. Então, quando Ivan Vin, mais conhecido por Van Vin, já agora, quando Van Vin faz 13 anos e durante a sua pausa ou as suas férias do verão, ele visita a casa da sua tia Marina, em Ardis Hall. Sim, ele visita e passa um tempo lá com a sua tia Marina, o seu tio Dan e as duas primas Ada e Lucette. Então, a história é narrada por Van Vin 80 anos depois destes acontecimentos. Durante as férias de verão, na casa dos seus tios, em Ardis Hall, Van Vin apaixona-se completamente pela Ada. Muito novos ainda, Van Vin tinha apenas 13 anos e a Ada era 2 anos mais nova que ele. Então, eles desenvolvem essa relação amorosa e quando termina a pausa de verão, ele tem de voltar para estudar. Só que antes dele ir embora, ele exige a Ada que se mantenha fiel a ele. Porém, 2 anos mais tarde, quando ele regressa, ele descobre que a Ada não se manteve fiel. Então,
chateado, ele abandona Ardis Hall e eles se separam por mais 4 anos e não responde às cartas que a Ada vai enviando para ele. Só que eventualmente ele responde e eles se reúnem de novo, só que com o desenrolar do tempo, o tio de Van Veen, o tio Dan, acaba por morrer e o pai de Van visita a Van para lhe dar a notícia. Só que ao visitar Van, o pai de Van encontra a Ada e nota que eles estão a morar como um casal. E aí o pai de Van revela que na verdade eles não são primos como pensavam, mas sim irmãos. Sim, é um plot twist. Essencialmente, a Marina teve um caso com o marido da Aqua e o fruto desse caso é a Ada. Então, eles são irmãos diretos. E aí, eles separam-se. E claro, esta não é a história completa, há muitas coisas por desvendar, há muitas coisas por se discutir. E é por isso que agora vamos conversar um pouco sobre a história. Sim, como já mencionei, a abordagem de Vladimir Nabokov foi um pouco diferente neste livro, mas gostaria de falar primeiro um pouco sobre as similaridades com as outras histórias do mesmo autor. E não digo só de Vladimir Nabokov, os escritores russos têm alguns temas que são muito comuns na sua escrita. Por exemplo, eles são muito bons a nos fazer, nós os leitores, termos empatia pelo protagonista, ainda que o que ele esteja a fazer seja completamente errado. O exemplo perfeito disto é Lolita. Outro exemplo muito bom é Crime e Castigo, onde Raskolnikov isolava-se, ofendia os seus amigos e não aceitava ajuda de ninguém. Eles são muito bons a nos fazer termos empatia por caráteres deste gênero. Apresentam temas muito delicados e pesados, como alguns temas comuns são suicídio, incesto, como no caso de Ada o Ardor. Alguns livros de Vladimir Nabokov têm um tema que é muito pertinente, que é assassinato por acidente, que é algo que tem a ver com a sua vida, foi algo que aconteceu com ele, e muita confusão. Normalmente os livros dos autores russos têm muita confusão. E minha opinião, eu sinto que isso é bom porque dá um tom de humanidade às suas histórias. E outra coisa é o humor. Vladimir Nabokov é muito engraçado e ele põe muitas piadas, esconde muitas piadas e aparecem mais quando ele faz trocadilhos ou brinca com as palavras. E eu diria que a última coisa que esses títulos todos partilham e esses autores todos partilham nas suas obras é que nos forçam a ler os livros várias vezes. Ada o Ardor é uma leitura muito difícil, nós temos de ler no mínimo 3 vezes para entender a história muito bem, ao menos ao ponto de nós termos uma conversa, mas garanto que todas as leituras serão frutíferas, então recomendo ler este livro. Agora, no que toca às diferenças na escrita de Vladimir Nabokov neste livro, são alguns pontos que eu gostaria de apresentar agora, mas eu diria que em geral Vladimir Nabokov, de novo, esta é a minha opinião, eu sinto que Vladimir Nabokov tentou incluir todos os aspectos da vida dele, ou ao menos todas as experiências e tudo que ele aprendeu durante a sua carreira, e tentou pôr tudo só num livro. E vou explicar um pouco o porquê. Primeiro é a abertura, ou seja, a primeira frase. Fez um trocadilho com a abertura do livro muito celebrado de Leo Tolstói, Anna Karenina, onde no livro de Ada o Ardor abre com todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes e todas as famílias infelizes são mais ou menos semelhantes. Bem, Ada o Ardor abriu com esta frase, mas na Anna Karenina é exatamente o oposto. Seria: todas as famílias infelizes são mais ou menos diferentes e todas as famílias felizes são mais ou menos semelhantes.
Outro exemplo muito prático que eu tenho é de um diretor que apareceu durante a história, que se chamava Vronsky. E Vronsky é o nome do amante da Anna Karenina. Em Ada ou Ardor, Vladimir Nabokov criou essencialmente um mundo paralelo. E também tem um nome diferente, chama-se Antiterra. Neste mundo, a história desenvolveu-se de forma diferente. A Rússia dominou os Estados Unidos e a cultura russa tem muita influência na cultura dos Estados Unidos. Por exemplo, alguns algumas localizações ou cidades mantêm os seus nomes originais, tal como New York ou Manhattan, enquanto outras localizações mudaram de nome ou têm muita influência do russo. Por exemplo, se nós formos olhar para o mapa do livro, né, o mapa mental, o sítio onde era suposto ser o Canadá mudou de nome, agora chama-se Stoti. Sim. E não só, mesmo a cultura em si é incrivelmente influenciada pelo russo, mesmo os nomes das pessoas. E não só, também a linguagem, para além do francês, que já é habitual nos livros de Vladimir Nabokov, também tem muito russo, então é um livro trilingual. Várias vezes eu tive mesmo de ir a pesquisar, traduzir certos trechos do livro, só porque eu quis entender melhor. Neste livro, Vladimir Nabokov incluiu também certos aspectos da sua vida, como o xadrez, tem referências do xadrez sempre, e também de alguns aspectos como disse, da sua vida pessoal. Ada recolhe borboletas e larvas, e estuda-as, e e ela conhece os nomes específicos das larvas. Durante a sua vida, Vladimir Nabokov estudou entomologia. Ele ia a expedições caçar borboletas para coleção. Sim. Até uma curiosidade é que o dinheiro que ele conseguiu do livro Lolita, que foi o livro que mais o livro essencialmente que ele pôs no mapa, ele usou para ir a expedições e caçar borboletas e estudá-las. Recomendo este livro para todas as pessoas, para qualquer pessoa e todos que estiverem interessados em ler os livros de Vladimir Nabokov. Recomendo começar por ler Lolita, claro que é por muitos considerado o magnum opus de Vladimir Nabokov, mas ao menos seria melhor para quem nunca leu nenhum livro dele começar pela Lolita e depois ler Ada ou Ardor. Ou, se quiser, pode começar pela Ada ou Ardor e depois explorar outras obras do mesmo. Sim, e isto é tudo que eu quis partilhar durante esta breve análise desta obra, que é Ada ou Ardor, de Vladimir Nabokov, e gostaria de já agradecer por esta oportunidade que me foi concedida pela Academia BAI e de desejar a todos uma boa continuação do dia.